Olá pessoal, então estamos aqui com mais um vídeo no canal. Esse vídeo vai ser bem longo, a gente vai falar sobre a realidade do professor, a gente vai falar sobre diferentes notícias, focando o que foi falado no mês de fevereiro. Então a gente vai falar sobre escola sem partido, a gente vai falar sobre a Previdência que saiu aí nos últimos dias e vamos falar também sobre formação de professores, englobando aí o grande trio de bombardeios que aconteceram para a realidade docente, afetando assim a realidade de professores, pais e alunos. Olha, o assunto é tão sério que se nós não nos colocarmos, se nós não falarmos e formos para a briga, se nós não passarmos a exigir uma educação de qualidade transformadora, o que nos resta é realmente a caducagem da educação nos próximos anos. Para começar, eu quero falar com vocês sobre essa notícia aqui da Folha de São Paulo. Novo projeto de escola sem partido permite que aluno grave professor. Começa com uma chamada bem tensa, falando que há possibilidade que, passando o escola sem partido, os professores possam ser gravados. Isso começou com a deputada do PSL, que sugeriu que os professores fossem gravados por seus alunos, e pelo próprio Jair Bolsonaro, o atual presidente, que sugeriu isso em live, em vídeo. No entanto, a gente tem que entender que o Escola Sem Partido, embora sim seja um tiro de fumaça para dar holofote e para fazer com que várias questões econômicas primordiais relacionadas à educação sejam ofuscadas, a Escola Sem Partido afeta a educação brasileira. Afeta porque ele mexe com o cotidiano, afeta porque ele permite perseguições. O bom professor é que vai ser perseguido. O professor que faz o trabalho correto é que vai ser perseguido. Não que eu esteja defendendo que outros sejam perseguidos, mas é justamente em você, professor, no bom professor do seu filho, que vai cair essa bomba. Observem que a partir de agora, o Escola Sem Partido, embora seja prometido que ele só vai ser debatido depois de determinadas pautas econômicas, como a pauta da Previdência, ele intimida. E ele intimida porque, de imediato, ele permite gravar professores. Há o direito de se gravar professores, pois, segundo eles, essa gravação seria um controle de qualidade dos pais. Gravar aulas permite o controle de qualidade dos pais ou permite chantagem? Ou permite assédio? Ou permite medo? Porque é disso que eu estou falando. A partir do momento que qualquer um pode me gravar em qualquer tipo de situação, a partir do momento que minha opinião pode ser recortada e distribuída aos quatro cantos, completamente descontextualizada, não adianta. O que se fala a partir da voz dos outros eu não controlo. Eu controlo a minha fala em um determinado contexto, em um determinado local, relacionado a interlocutores. Agora, quando essa voz se espalha, recortada, editada em um mundo de fácil fake news, de fácil disseminação, como é que fica? Você já tentou colocar coloral num copo de farinha? Já tentou colocar corante em gotas num copo de farinha? Ele se espalha? Não. Agora, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Você já tentou colocar corante líquido em um copo d'água? Ele fica todo vermelho em questão de segundos, não é mesmo? Uma gota, 2 gotas, resolve. Pois é. O primeiro é o mundo físico. O que você fala está dentro do seu contexto, da sua realidade, da necessidade dos seus alunos. O copo com água é um mundo online, virtual, que a informação chega a todo mundo, passa a todos, conforme o recorte que não foi seu. Aqui eu estou gravando e editando os vídeos. Aqui está saindo a informação para vocês. Ainda assim, se um safado, se um escroto resolver recortar o meu vídeo, e ele tiver mais poder de alcance que eu,
ele transforma a minha informação, ele distorce. E é disso que a gente está falando sobre gravar professores. O não contexto local. A possibilidade de colocar diferentes profissionais em situações vexatosas. O medo, o susto, o assédio, as constantes doenças mentais que já afetam o professor e que vão vir a todo grau. E é disso que ele vai falando aqui. Mas não se limita a gravar aulas, não é mesmo? Então, ele começa a expandir. O Escola Sem Partido agora atinge os grêmios escolares. Os grêmios escolares que são feitos por iniciações, muitas vezes, dos próprios alunos, mas são impulsionados, em algum caso de escolas mais superestruturadas, sim, por grupos jovens envolvidos com política, cada um com o seu partido. Agora, torna-se vetado falar de escolha partidária em escolas. O discurso partidário por parte do estudante também vai ser vetado. Estou vendo a hora de simplesmente termos de ir mudos, colocarmos nossos fones de ouvido e ouvir uma aula gravada e modalizada. E pasmem, isso não é evolução tecnológica, isso é retrocesso social. É disso que a gente está falando. Então, assim, olha que coisa complicada. Ele entra na zona política e ele fala escola sem partido. Mas ele transborda. Escola sem partido que começou como um cartaz, mantém o cartaz. Então, o cartaz com as regrinhas do Escola Sem Partido, que o Najib resolveu montar. Najib, que é um advogado, que com certeza não é professor, que não vive na sala de aula, professor de educação básica. Ele não é. Ele não convive. Ele não entende a realidade docente, a necessidade, a pressão e o que se faz, o que se precisa ser feito. Ele nunca teve que fazer cotinha para ajeitar telhado de escola. Ele nunca teve que fazer cotinha para comprar lembrancinha de mães. O Najib é um outsider. Uma pessoa de fora que resolve falar sobre outro grupo profissional como se tivesse consciência a partir de uma tal esquerdização. Existe alguma possibilidade de alguém que trabalhe com humanos não pensar no humano? Isso não é esquerdização. Falar dos movimentos sociais, falar dos movimentos de luta, falar das necessidades do aluno, falar dos direitos do aluno, não é fazer politicagem. Não. Politicagem é inventar projeto sem vergonha para fazer fumaça, quando na realidade o que se quer é tirar o Fundeb das escolas. O Fundeb que garante o investimento estadual e municipal nas salas. E a Andine, e os diferentes órgãos, e os prefeitos e seus secretários de educação, muito lindamente já estão passeando por Brasília. Já estão fazendo reuniões e pressão para que, não, vamos deixar o Fundeb, é melhor que agora as cidades decidam como administrar. Não tem mais por que obrigar o município a pagar o salário do professor. Vocês conseguem compreender a sacanagem que é? Mas vamos lá. Do que mais está falando esse novo Escola Sem Partido? Ele está falando sobre tomar partido. Ele diz que o governo imiscuirá-se, o que quer dizer não fará, não se intrometerá em relações e discussões quanto ao amadurecimento sexual dos seus estudantes. Não sei se vocês sabem porque o governo tirou as propagandas e agora decidiu-se que não vai mais falar de AIDS. Mas o Brasil está com níveis alarmantes de AIDS. Já não se consegue pagar os coquetéis. E os jovens estão aí, transando sem camisinha, sem saber que no posto de saúde eles podem ter atendimento, sem os postos de saúde dentro das escolas de ensino fundamental 2 e ensino médio. Eles estão aí não vacinados, não medicados.
transando. E eles não podem falar de sexo com quem minimamente pode orientar eles. Não é todo professor que pode, não. Mas você pode ter certeza que um bom pedagogo pode. Que um bom professor de biologia pode. Que um adulto decente pode. E é na escola que ele encontra a realidade mais próxima quando é carente. Porque, olhe, família estruturada no Brasil periférico é exceção. É exceção. Mas ele piora a situação. Não se falará mais de gênero. E agora o Escola Sem Partido se limita a escolas públicas. Porque com determinada pressão do grupo salesiano, da PUC, o Escola Sem Partido para escolas privadas não existe. A escola pública, que até então era sinônimo das novas concepções e tecnologias da educação, se testa na escola pública e a escola privada absorve. A evolução da maneira de dar aula, da tecnologia de se dar aula acontece nas escolas públicas e nas universidades públicas. E daí, de repente, não se pode mais falar. As leis e as regras, a perseguição vai acontecer contra os filhos dos pobres, contra os professores dos pobres. São os pobres que vão ter que aguentar esse tipo de situação. Não basta. Não basta serem desonestos. Não basta roubarem o que roubam. Além de tudo, se tira a dignidade do trabalhador, se tira a dignidade do filho do trabalhador, se tira a dignidade do professor do trabalhador. Humilhados, pelados, acorrentados em breve. Mas não se para por aí. Então, a gente tem vitórias. E como vocês podem ver, esse projeto da Escola Sem Partido, que ao meu ver é completamente inconstitucional e que a gente vai ter um STF, eu espero que se posicione, a querida deputada que veste camisa do Bolsonaro para dar aula, certo? A Ana Carolina Campagnolo, que por um breve momento recebeu permissão de uma desembargadora para continuar dando uma assessoria e permitindo que alunos gravem, recebendo notícias para perseguir professores. Como se não houvessem os instrumentos naturais, reais e funcionais. Você sabe o que acontece com um professor que leva uma denúncia? Ele sofre um processo administrativo. Ele não pode dar aula na escola que ele sempre deu aula. Ele tem que migrar. É isso que acontece. Processos administrativos interrompem a rotina do professor. Fazem muitas vezes que ele tenha que sair. Mas isso não basta. Vamos fazer a denúncia e popularizar o incorreto. Felizmente, o Fachin, em um ato de clareza, de novo, bloqueou e manteve a liminar que impedia que a Campagnolo fizesse e fomentasse esse tipo de ódio. É o meu trabalho. Eu passei num concurso público. Eu passei num concurso público para dar aula, não para ser chantageado, não para sofrer assédio moral de quem quer que seja, muito menos para ficar sendo intimidado por uma política covarde que veio depois do meu emprego, como se eu não tivesse estudo, condição ou consciência de exercer minha função. Mas daí começa-se de novo a agonia das reformas. E agora a gente entra na ideia de previdência. E começa assim, né? Na parte de previdência, a gente começa, deixa eu só colocar aqui. Reforma da Previdência tem idade mínima de 60 anos para professor e trabalhador rural. Essa ideia de 60 anos é para professoras. O professor homem se aposenta com 65 para receber o seu salário. Esse professor homem que se aposenta com 65 e essa professora que se aposenta com 62 para receber o total, vão passar
a ter que enfrentar a sala de aula 10 anos mais. Os professores hoje são, junto com os médicos e com os policiais, o grupo que mais tem doenças mentais, que mais sofrem de depressão. Se você entra para conversar com grupos de professores aposentados, hérnia de disco, problema nas juntas, tendinite, todo tipo de problema eles sofrem. Porque é um trabalho massivo, intenso, extremamente social, extremamente sentimental, e que agora, junto com os pedreiros, que vão ter que trabalhar tudo isso também, a proposta é que morram lá. E daí, disse que, tem que acontecer a reforma da Previdência. Tem que acontecer a reforma da Previdência. Se tem que acontecer uma reforma de Previdência, que a correção seja direta em Marajá, que a correção seja direto em emprego de escritório muito do confortável, porque professor não faz emprego de escritório, não. Professor faz emprego de campo, carregando criança, ajudando, morrendo com giz, falando o dia inteiro, rouco, nervoso, sofrendo ameaça de aluno, em periferia, migrando de escola em escola, sem receber um tostão para gasolina ou passagem. Essa é a realidade do professor. O professor não tem auxílio alimentação, auxílio transporte, não tem. E daí, de repente, parece que o professor tem condições de trabalhar 10 anos mais, com turmas de 40 alunos, sala sem forro, com poeira caindo, com sujeira. Pois é. E contribuindo mensalmente, retirando do próprio salário para manter a realidade escolar na qual ele vive minimamente prestativa. E sem poder comer de um cuscuz alegado, porque vão denunciar ele. Porque a secretaria bate quinzenalmente nas escolas para conferir se a merenda dos alunos, que sobra, que vai para o lixo, está lá na mesa dos professores. Porque se tiver, vamos ver o que está acontecendo, talvez mais um processo administrativo. Quem já levou, poxa vida. Reforma da Previdência tem idade mínima de 60 anos para professor e trabalhador rural. Trabalhador rural, com idade mínima, se aposentando aos 60 anos, não se aposenta com aposentadoria integral. Trabalhador rural não se aposenta com aposentadoria integral. Professor com 60 anos não se aposenta com aposentadoria integral. É desse tipo de sacanagem que a gente está falando. Fazer com que um profissional X trabalhe 10 anos mais, contribuindo mais, um dinheiro que é dele, porque o Estado está roubando, porque a corrupção está roubando. Mas daí as coisas pioram. Porque não é o fato de você, professor homem, se aposentar com 64, 65 e a professora com 62 que assusta a sua mente. Sabe o que assusta mais? É a realidade de que trabalhar... Não sei se você já teve uma formação, eu já tive algumas, mas olha, eu sei que eu tive muita sorte. Agora, quando a gente entra na parte de formação de professores, a gente tem a seguinte notícia. MEC paralisa a discussão de plano para formar professor. Todo mundo sabe que a proposta da BNCC vinha em seguida de uma BNCC para a formação de professores. Muda-se o currículo, tem uma nova proposta de currículo super moderna, que visa mudar completamente a educação brasileira, quem sabe tornar as escolas integrais. E daí se pede de volta o projeto, com os auspícios de que esse projeto é comunista demais. E você, professor, vai passar mais 5 anos sem formação. E você, pai, vai ter professores velhos, doentes, caducos e sem formação
ensinando seus filhos. Sabe qual que é a proposta disso? Desmoralização. A proposta é desmoralizar o profissional, desmoralizar o educador e desmoralizar a escola. Um mundo sem escola, onde a escola não tem moral, significa um mundo onde o ignorante fala, replica a informação e diz que está certo e é aplaudido. Falando nisso, falando em ignorantes sem vergonha, só um pouquinho antes disso, antes de falar dos ignorantes sem vergonhas, eu quero indicar a leitura do Foco Total na Formação de Professores, de 14 de fevereiro. A notícia de que o MEC vai paralisar a formação de professores é do dia 20, 6 dias depois. Mas está lá no Estadão, foi escrita pela Ana Maria Diniz, e ela fala da importância da formação de professores. 6 dias, exatamente 6 dias depois, o MEC paralisa o processo de formação de professores, que já está 10 anos atrasado. Vocês estão entendendo? Mas a BNCC está sendo implantada. Leia. Tá o link aqui na descrição, tá certo? Mas vamos lá. O Universo Racionalista, a partir do André Azevedo da Fonseca, que é excepcional, tem um canal no YouTube aqui genial, ele fala sobre Paulo Freire, ele explica Paulo Freire, ele lê o livro do Paulo Freire se tu tem preguiça de ler. Você que fala mal e você que fala bem também, que queira conhecer e não conhece, vai lá. Mas beleza. YouTubers são mais influentes que professores. Pois é. O Nando Moura é um. Cansei de ver fake news nos vídeos dele. Fake news. O Nando Moura mente pra caramba. Mas ele é um dos mentirosos. E não tem mentiroso só de direita, não. Que as pessoas costumaram a inventar. Então eles inventam uma história, depois inventam outra, ninguém percebe, não sei se é porque não vê, ou não sei se é porque não reclama. E daí eles continuam. Mentira em cima de mentira. Mas seja ele mentiroso ou não, a gente tem essa noção de quem mais influencia o professor. E daí os youtubers, eles influenciam os jovens. E os youtubers, eles influenciam muito. Porque assim como eu estou falando com você aqui há 20 minutos, eles conseguem falar com o seu filho, com o jovem, diretamente. Só que eles impõem, porque além do status de personalidade, eles têm a via de mão única. Só se fala e pouco se replica. Então fica lá o teu filho, o teu jovem, o teu adolescente sendo metralhado de informação o tempo inteiro. Informação política, porque o cara veste uma jaqueta legal, uma bandana, é bonitão, pronto. Ídolo pop, fala merda, se absorve, se aceita, vira verdade, e a fake news está aí jogada, e o povo que se escorraça. Então, assim, a partir do momento que tem gente de muita má fé falando o que fala, a gente, então, tem que ter boa fé e educar os nossos filhos. E educar a gente, a quem está vendo e ao que está falando. E se essa pessoa é mau caráter, tira fora. Não ouve porque é legal ouvir, porque te faz rir. Se é mau caráter, tira fora. Se é mentiroso, tira fora. E explica pro teu filho. Filho, não dá pra ver esse cara mente muito. Ele é extremamente covarde. E ele mente impondo e gritando como se fossem verdades indignadas. E assim, ele vai enganando o povo, mentindo mais e mais, destruindo o povo. Mas tudo bem. Que tá a minha dica, então, essa ideia de influenciar. Eu acho que Escola Sem Partido deveria ser YouTube Sem Partido, então, mas daí foda-se a liberdade de expressão, não é mesmo? Então, vamos fazer assim? Deixa os youtubers, deixa os professores, deixa as pessoas falando. Agora vamos educar, vamos pedir mais ajuda dos professores e educar contra fake news, educar sobre inclusão digital, educar sobre acesso à informação e exposição digital. Porque tem muita gente aí falando e atacando o outro.
Para terminar, pessoal, eu quero mostrar esse vídeo da Joyce, que ela vai falar o seguinte. Olha só, que loucura. Essa mulher é muito doida, muito doida. Eu vou colocar assim para vocês verem. Vou dizer aos senhores, pasmem, o Brasil gasta 1 bilhão de reais por dia, em média, em educação. E para quê? Para quê, senhores? Para formar, muitas vezes, analfabetos funcionais. Para formar ou para desformar as nossas crianças, se é que eu posso usar esse termo, pode ser que seja um neologismo, né? Quando se fala em colocar mais dinheiro na educação, me vem a seguinte imagem na mente. Uma mangueira gigantesca, cheia de buracos, todinha furada. Adianta o quê? Colocar mais água na mangueira? Adianta o quê? Colocar mais dinheiro na educação? Nada! E sabe por que a nossa educação é tão ruim? Porque os nossos professores, lamentavelmente, hoje, não sabem ensinar. A vida é muito curta para que eu perca tempo com babacas cheios de ódio. Infelizmente, Leandro, a gente tem que perder tempo com babaca cheio de ódio. Porque o que a Joyce está fazendo aqui, mais uma fake news, mais uma mentira. E quem viu a página dela durante as eleições viu que em diferentes momentos ela postou situações muito confusas, para não dizer mentirosas. Mas tudo bem. Então, pegando só esse 1 bi, a gente vê aqui, e vamos comparar um pouquinho se a Joyce está falando a verdade ou não. Olha essa manchete da Globo de 2018. Brasil gasta mais em educação em relação ao PIB que a média de países desenvolvidos. Brasil está gastando 6% do PIB em educação. 6%. Quando a Constituição diz que nós deveríamos gastar 20% em educação. Ao meu ver, estamos gastando quase 1/4 do que deveríamos. Mas tudo bem, será que é 1 bi mesmo? Nessa apresentação ele mostra os diferentes países que têm gastos distorcidos em relação ao Brasil, maior, menor, até que a gente chega no parágrafo onde a gente vai falar sobre os percentuais e sobre os valores totais de gastos. Em 2017, o gasto primário da União com educação totalizou 117 bilhões. 117 bilhões é menos de 1/3 do valor que a Joyce disse. Menos de 1/3 do valor que a Joyce disse. Então a Joyce está falando 1 bilhão e a gente significa 360 bilhões por ano e a gente fica sabendo que é 117,2 bilhões. E se a gente olhar mais a fundo, a gente vê que 75,4 bilhões desse valor é destinado ao ensino superior. E apenas 34,6 bilhões é destinado ao ensino básico. Apenas 10% do montante que a Joyce falou é destinado à educação básica no Brasil. Uma mentira estapafúrdia, sem vergonha, sem verdade, e que desinformados ou mau caráteres ficam aí compartilhando a rodo. Cretinos, cretino. Porque não é possível que a gente veja no Brasil investimento real em educação que atinge o povo. Mas entendendo então que a gente está gastando 34,6 bilhões. Nossa, ainda é dinheiro, Felipe. Qual que é o maior mal? É o valor investido ou a corrupção? É o professor que não ensina? Porque vejam bem o que a Joyce fala no vídeo. Tá. E sabe por que a nossa educação é tão ruim? Por que, Joyce? Porque os nossos professores, lamentavelmente, hoje, não sabem ensinar. A vida é muito dura, mas a gente tem que encarar a gente assim. São os professores que não sabem ensinar ou são os bandidos dos políticos que sabem roubar?
Me responda, porque parece muito suave. E sabe por que ela fala tão rápido? Tão pontual? Porque na medida que ela fala rápido, que as palavras se emendam, o discurso deixa de ser dialogal e passa a ser imperativo. E ao ser imperativo, afirmativo, é verdade. Fácil de replicar, bom de manchete e deturpa, sacaneia. Esse discurso da Joyce Hoffmann é nada mais do que o discurso de quem vai lutar contra o Fundeb. O discurso de quem vai lutar contra o investimento direto em educação. O discurso de quem é anti-povo, anti-políticas públicas, anti-sociedade. E não me venha dizer que não. Porque se existe um crime tão grande quanto matar uma pessoa de fome, é extirpir ela da situação, da possibilidade de conhecimento. É fazer com que ela não tenha o conhecimento mínimo para se formar e para conseguir o seu ganha-pão. Agora é óbvio que outras reflexões devem ser feitas. Um país que gasta 2/3 do seu orçamento em ensino superior e apenas 1/3 do seu orçamento em educação básica. Não estou sendo contra as universidades federais, não. Mas há uma distorção. Tem que se investir mais em educação. Tem que se chegar a esses 20%. E tem que sim, investir na educação básica. Investir no professor. Investir na comunidade. Investir na cultura e no conhecimento enciclopédico que essa comunidade pode adquirir para aplicar, para ter recursos, para avançar, para conseguir. Mas, pois é, fake news da Joyce, e botem em valores atuais, avaliem os orçamentos atuais. É isso aí que eu estou passando. Apenas correção. A situação é grave. Até 2018 podia se investir. Agora, com o teto dos gastos, a educação estagna. Só que a população cresce, as demandas crescem, o valor competitivo cresce e só o pobre, aquele que precisa da educação pública, aquele que é trabalhador, seja ele concursado ou não, aquele que é humilde, que continua na periferia, é que é afetado com uma sacanagem dessas. É isso, pessoal. Fiquem de olho, vão atacar o Fundeb. E vamos lutar por ele, hein? Tchau, tchau. Até a próxima.